e luz, irmãos e irmãs. Que Jesus, Maria e José abençoem a sua casa e derramem paz sobre a sua família. Neste quarto dia, na oitava de Natal, a Igreja celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. As leituras nos mostram que Deus quis fazer Jesus nascer e crescer dentro de uma família real e que a família não é conto de fadas, é vocação, é caminho de santidade, é lugar de amor, de luta, de proteção e de recomeço. Pedindo a bênção de Deus sobre as nossas famílias, celebremos com fé. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor.
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje são um verdadeiro manual de vida para a família cristã, mas não um manual frio. É palavra de Deus para o chão da casa, para a mesa, para as conversas, para as reconciliações.
A primeira leitura nos fala do cuidado com os pais. Honra, respeito, gratidão, atenção na velhice. Nós vivemos numa cultura que corre demais e às vezes descarta quem já não produz como antes. A palavra nos puxa para a verdade. Cuidar dos pais é caminho de bênção. Não se trata apenas de obedecer. Trata-se de amar com maturidade, dar tempo, ouvir, visitar, ajudar, ter paciência com limitações, respeitar histórias. A primeira leitura nos leva a refletir como nós tratamos dentro de casa aqueles que mais fizeram por nós. Pode acontecer de sermos gentis com estranhos e impacientes com quem está perto. A liturgia de hoje nos chama a inverter isso. Começar a santidade pelo lugar mais difícil, na nossa rotina familiar. Com o salmista, cantamos a felicidade daquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois a bênção de Deus se manifesta na sua vida cotidiana, no trabalho, na mesa, nos filhos que crescem como rebentos de oliveira. É um salmo que nos mostra que a verdadeira prosperidade está na fidelidade a Deus. Na segunda leitura, São Paulo nos dá as roupas de quem vive em Cristo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência e, sobretudo, o amor, que é o laço da perfeição. São atitudes e virtudes que sustentam uma casa. Misericórdia é aprender a olhar o outro com compaixão, não com julgamento. Paciência é não transformar qualquer irritação em guerra. Humildade é saber pedir desculpas. Perdão é escolher não guardar um arquivo de ofensas para usar depois. Amor é decisão diária, não só sentimento. E Paulo é muito direto quando fala das relações: esposos, esposas, pais e filhos. O ponto não é dominar ninguém. O ponto é viver com Cristo dentro de cada relação. O Evangelho de Mateus nos mostra que a Sagrada Família não viveu em uma bolha de perfeição. Eles foram refugiados. Tiveram de fugir para o Egito para salvar a vida do menino Jesus. Isso nos ensina que a família é o primeiro campo de batalha da fé. É no lar que a fé é testada, protegida e vivida. A Sagrada Família nos ensina que amar a família é também proteger, às vezes com decisões difíceis, cortar o que faz mal, buscar ajuda, mudar hábitos, reorganizar a rotina, procurar reconciliação, retomar Deus como centro. Depois da fuga, José, Maria e Jesus voltam e vão morar em Nazaré, para uma vida simples, escondida e fiel. A maioria das famílias vive em Nazaré. Trabalho, contas, cansaço, educação dos filhos, cuidados com a casa. E é ali que Jesus quer crescer. É no Nazaré das nossas vidas que Jesus quer crescer dentro do nosso dia a dia. Queridos, inspirados por esta liturgia, olhemos para a nossa família e escolhemos uma atitude concreta para vivermos intensamente nesta semana. Fazer uma oração curta juntos, nem que seja um Pai Nosso, pedir perdão por uma palavra dura, retomar um diálogo que foi sendo adiado, visitar ou ligar para alguém da família que está esquecido, decidir que em nossa casa não vamos alimentar gritos, humilhações e ironias, colocar pequenos limites que protejam o lar, tempo de tela, atenção à mesa, respeito nas conversas. Que a festa da Sagrada Família nos oriente e nos ajude a lembrar que Deus pode santificar a nossa casa assim como ela se encontra, se abrirmos espaço. Se nós queremos que a nossa família seja feliz, nós precisamos colocar Deus
no centro. Que nós possamos, a exemplo de Nazaré, construir lares onde o amor, a fé e o perdão sejam a regra e onde o Senhor possa sempre encontrar refúgio. Jesus, Maria, José, nossa família, vossa é. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor Deus, Pai de bondade, nós vos louvamos porque vosso Filho quis nascer e viver no seio de uma família. Nós vos agradecemos por Jesus, Maria e José, modelo de amor, de fidelidade e de confiança em vós. Nós vos pedimos, visitai hoje as nossas famílias. Entrai, Senhor, onde há cansaço e renovai as forças. Entrai onde há feridas e derramai cura. Entrai onde há silêncio pesado e devolvei o diálogo. Entrai onde há orgulho e concedei humildade. Entrai onde há mágoa e derramai a graça do perdão. Abençoai os pais e mães. Dai-lhes sabedoria, paciência e coragem para educar no amor. Abençoai os filhos. Dai-lhes respeito, gratidão e coração dócil ao bem. Abençoai os idosos, que sejam honrados e cuidados com ternura. Abençoai as famílias provadas por separações, doenças, luto e dificuldades financeiras, que não lhes falte esperança. Fazei de nossas casas pequenas igrejas domésticas, onde se reza, onde se ama, onde se aprende a servir, e que a paz de Cristo reine em nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes na presença do Deus conosco, elevemos ao Pai nossas preces, pedindo a bênção e a santificação das famílias. A cada intenção, respondamos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Para que a Igreja seja sempre uma família de fé, acolhendo com amor e cuidado todos os seus filhos e filhas, especialmente os que mais sofrem, nós vos pedimos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelas famílias do mundo inteiro, para que cresçam na fé, no diálogo e na fidelidade, nós vos pedimos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos pais e mães, para que eduquem com firmeza e ternura e sejam um exemplo de oração e caridade, nós vos pedimos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos filhos e jovens, para que sejam guardados do mal, escolham o bem e encontrem caminhos de esperança, nós vos pedimos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos idosos e doentes em nossas casas, para que sejam respeitados, cuidados e consolados, nós vos pedimos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelas famílias feridas por divisões, violência, vícios ou falta de paz, para que encontrem cura, reconciliação e ajuda, nós vos pedimos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pelos migrantes e refugiados, lembrando a fuga da Sagrada Família, para que encontrem acolhida e proteção, nós vos pedimos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia,
deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração. Nós vos pedimos, Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Pai de bondade, acolhei estas preces que vos apresentamos. Por intercessão da Sagrada Família, derramai sobre nós a graça de viver o amor no cotidiano. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Jesus, Maria e José protejam a sua casa e façam dela um lugar de paz e amor. Se esta liturgia tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe e escreva o sobrenome da sua família nos comentários. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser.